Imagine receber uma carta escrita por um homem perseguido, preso e expulso de cidades por anunciar Jesus. Agora imagine que essa carta chegue a uma igreja recém-convertida, cercada por idolatria, pressão social e perseguição. Mas havia algo ainda mais surpreendente. Aqueles cristãos viviam esperando que Jesus pudesse voltar a qualquer momento. O que Paulo escreveu para eles continua ecoando até hoje. Esta é a história da primeira carta aos Tessalonicenses. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 Epístolas Paulinas. Hoje veremos a primeira carta aos Tessalonicenses. Uma história poderosa de perseverança, fé e encorajamento. Esse é o cenário. Está preparado? Então, vem comigo. No capítulo 1, do verso 1 ao 10, temos ação de graça pela conversão dos Tessalonicenses. Tessalônica era uma das cidades mais importantes do Império Romano na região da Macedônia. Localizada na famosa Via Egnácia, uma das principais rotas comerciais da época. A cidade reunia comerciantes, viajantes, soldados e diversas religiões pagãs. Foi nesse cenário que Paulo chegou durante a sua segunda viagem missionária. Após pregar na sinagoga e anunciar que Jesus era o Messias prometido, muitas pessoas creram. Porém, logo surgiu forte oposição. Paulo precisou deixar a cidade às pressas. Humanamente falando, parecia que aquela jovem igreja não sobreviveria. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ao iniciar a sua carta, Paulo agradece a Deus porque a fé daqueles irmãos se tornou conhecida em toda a região. Eles abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e passaram a aguardar a volta de Jesus. Aquela igreja não era famosa por seus edifícios ou riqueza. Ela era conhecida por sua fé, amor e esperança. Mas, como uma igreja tão jovem conseguiu permanecer firme diante de tanta pressão? A resposta está no relacionamento que Paulo havia construído com eles. Capítulo 2, do verso 1 ao 16, encontramos o ministério de Paulo. Paulo relembra sua passagem por Tessalônica. Ele não chegou buscando fama, dinheiro ou prestígio. Mesmo após sofrer perseguições em Filipos, continuou anunciando o evangelho com coragem. Sua mensagem não era baseada em engano nem em interesses pessoais. Pelo contrário, Paulo cuidou daqueles cristãos como uma mãe que alimenta os seus filhos e como um pai que orienta sua família. Ele trabalhou para não ser um peso para ninguém e compartilhou não apenas o evangelho, mas a própria vida. Os tessalonicenses receberam a palavra não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Por isso, permaneceram firmes mesmo enfrentando perseguições semelhantes às vividas pelas igrejas da Judéia. Mas havia um problema que continuava incomodando Paulo. Ele havia sido obrigado a partir. Seu coração permanecia com aqueles irmãos. E Paulo precisava saber se eles continuavam firmes na fé. E essa resposta vem em seguida. Os capítulos 2, do verso 17 a 20, e 3, do verso 1 ao 13, destacam Paulo, Timóteo e os Tessalonicenses. A distância aumentava a preocupação de Paulo. Ele desejava retornar, mas não conseguia. Então, tomou uma decisão importante. Enviou Timóteo para fortalecer e encorajar a igreja. A missão era simples: descobrir se a perseguição havia abalado a fé dos irmãos. Quando Timóteo voltou, trouxe excelentes notícias. Os tessalonicenses permaneciam firmes, continuavam lembrando de Paulo com carinho e perseverando no evangelho. A notícia trouxe grande alegria ao apóstolo. Ele então faz uma oração emocionante. Pede que Deus fortaleça ainda mais
o amor daquela igreja e a prepare para o dia da volta de Cristo. Mas permanecer firme não significava que tudo estava resolvido. Agora, Paulo passa a tratar de questões práticas da vida cristã. Como deve viver alguém que espera a volta de Jesus? Veja na sequência. Capítulo 4, do verso 1 ao 12, apresenta exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Paulo exorta aos cristãos a crescerem cada vez mais na vida que agrada a Deus. O primeiro tema é a santidade. Em uma cidade marcada pela imoralidade, comum no mundo grego-romano, os cristãos deveriam viver de maneira diferente. Seu corpo e sua vida deveriam honrar a Deus. Depois, Paulo fala sobre o amor fraternal. Os irmãos já demonstravam amor um pelos outros, mas ele os incentiva a avançar ainda mais. Por fim, surge uma orientação prática e importante. Cada cristão deveria viver de forma responsável, trabalhando com dedicação e mantendo um bom testemunho diante das pessoas de fora da igreja. A fé verdadeira deveria transformar todas as áreas da vida. Mas existia uma dúvida que preocupava profundamente aqueles cristãos. O que aconteceria com os irmãos que morressem antes da volta de Jesus? Eles perderiam as promessas de Deus? Paulo responde essa dúvida com uma explicação clara, consoladora e impactante. Acompanhe comigo. Agora, no capítulo 4, do verso 13 ao 18, enfatiza o futuro dos cristãos que morreram. Os tessalonicenses estavam aflitos. Alguns irmãos haviam morrido e a preocupação era natural. Se Jesus voltasse agora, o que aconteceria com eles? Paulo responde trazendo esperança. Os cristãos não devem se entristecer como aqueles que não têm esperança. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus também ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. Quando o Senhor voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão reunidos com eles para encontrar o Senhor. O foco da passagem não é despertar medo, é produzir esperança. A separação causada pela morte não será eterna. Os salvos estarão para sempre com Cristo. Mas, se a volta de Jesus é certa, surge outra pergunta: quando isso acontecerá? Paulo responde no capítulo final. O capítulo 5, do verso 1 ao 22, trata sobre a vinda de Cristo e exortações conclusivas. Paulo explica que ninguém conhece o dia ou a hora. O dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão durante a noite. Por isso, os cristãos devem permanecer vigilantes. Enquanto muitos vivem em escuridão espiritual, os filhos da luz devem permanecer sóbrios e preparados. A esperança da salvação não é motivo para acomodação, é motivo para vigilância. Paulo então apresenta diversas instruções práticas. Respeitem os seus líderes, vivam em paz, ajudem os fracos, sejam pacientes, alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias. Não apaguem o espírito. Examinem tudo e retenha o que é bom. São orientações que mostram como deve viver uma comunidade que aguarda o retorno de Cristo. Agora, no capítulo 5, do verso 23 ao 28, temos oração e saudações finais. Depois de ensinar sobre fé, santidade, amor e esperança, Paulo conclui a sua carta com uma poderosa oração, para que Deus santifique completamente aqueles irmãos. Ele deseja que sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. E então, deixa uma das declarações mais confortadoras de toda a carta. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. A mensagem de 1 Tessalonicenses continua atual.
Em um mundo cheio de distrações, incertezas e pressões, Deus continua chamando o seu povo para viver em santidade, amor e esperança. A igreja de Tessalônica não ficou conhecida por seu poder político ou influência cultural. Ela ficou conhecida porque permaneceu fiel. E essa mesma pergunta ecoa através dos séculos. Se Cristo voltasse hoje, ele encontraria em nós a mesma fé, a mesma esperança e a mesma expectativa que encontrou nos Tessalonicenses? Porque a esperança cristã não olha apenas para trás, para a cruz. Ela olha para frente, aguardando o glorioso retorno do Rei que prometeu voltar. E então, você sabia? Agora te convido a ler toda a primeira carta aos Tessalonicenses e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos a segunda carta aos Tessalonicenses. E você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre Filipenses e Colossenses. Eu vou deixar os cards aqui na tela e os links na descrição. Se esse vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.